Se tu está aqui hoje, isso já mostra que tu já venceu muita coisa. Se tu olhar para trás, tu vai ver quantas coisas que tu já passou e que aí tu ainda tá aqui. Quantas coisas que tu já passou que te fizeram forte. Quantas coisas que tu já passou e que tu acha que tu é fraco, que tu acha que tu não deu conta, mas tu deu, porque se tu tá aqui, tu deu conta. Se tu tá aqui agora, é porque tu deu conta. É porque tu foi forte o suficiente. É porque tu consegue muito mais do que tu acredita, muito mais do que tu pensa. A gente, às vezes, busca a validação dos outros para nos dizer que a gente é bom naquilo, que a gente é bom em alguma coisa, que a gente tem qualidades. Parece que se alguém não disser para mim que o desenho que eu fiz está bonito, eu vou achar que ele não tá bom, que ele não tá bonito. Só que se tu olhar pro desenho e tu achar bonito, se tu ver beleza ali, é isso. É o teu olhar sobre aquele desenho ali, sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, que é o que vai dizer se é bonito ou não. Porque cada pessoa tem um olhar diferente, tem uma percepção de vida diferente. E que a gente não precisa que o outro nos diga o que fazer, que os outros nos diga o que é bonito e o que não é bonito. A gente tem que ver pela nossa própria percepção e estar atento ao que a gente pensa, ao que a gente acha. Por que que eu tô achando isso? É porque eu realmente acho ou é porque uma pessoa falou que era e eu comecei a achar que era também? Sabe, às vezes a gente tem receios, né, de trazer a nossa opinião, o nosso olhar, porque às vezes ele pode vir de contra com aquela opinião de outra pessoa. E a gente ficar inseguro que se a nossa opinião sobre aquilo é tipo, de ficar meio receoso de que a nossa opinião não seja a opinião correta ou a opinião certa. Mas é a tua opinião, e a opinião ela é muito individual. Ela é muito individual de cada um. Tanto que quando há discordâncias, né, a gente não tem como fazer o outro mudar de ideia. Tu vai trazer tuas argumentações, teu modo de ver, de pensar, né? E o outro vai trazer o dele. Vai ficar um tentando convencer o outro de que a forma dele pensar, ou de tu pensar que é a forma certa, né? Então, tem as trocas de informações, né? Que às vezes agregam, que te faz olhar para uma outra forma de ver determinadas situações. Ah, não tinha pensado nisso. E tem as opiniões que tu vai observar por ti mesmo, que tu vai ver que não mudou a tua forma de pensar. Não mudou. E tu querer também mudar o outro, a forma de pensar do outro, às vezes é muita perda de energia ali, de desgaste, né? Que não vale a pena. Quando eu decidi vir aqui começar a falar sobre depressão, fazer vídeos, né, sobre depressão, foi porque eu passei por um quadro de depressão que levou anos e que nem eu sabia na época que eu estava passando por depressão. Muitas pessoas não falam sobre isso, né? Ou, é frescura, é mimimi, né? Ninguém fala isso ou leva a sério às vezes, né? Essa questão da depressão. Ou acho que é só, tá só triste, ou, né, tá tendo uma fase difícil. E é muito além disso, né? É muito além disso. E se eu fosse falar hoje pra alguém que conviveu comigo, que as pessoas também vão ficar surpresas, né? Ah, tu falou que tu tinha depressão. Tipo, sério que nunca perceberam, né? Mas sim. E hoje eu sei o quanto era grave e o quanto eu sei também que naquelas horas mais difíceis, o quanto foi difícil pra mim. E o quanto eu tive que me agarrar em Deus, sabe? Porque eu só tinha Deus naquela hora. Sabe quando sabe que tu tá com pessoas, mas tu não se sentir sozinho, assim, sabe? De tu sentir que ninguém te compreende, de que ninguém tá te entendendo e que tu nem sabe mais o que fazer, tu nem sabe mais o porquê que tu tá ali, do porquê que tu existe, do porquê que tu, tipo, qual o sentido, sabe? E tu ficar tendo que te apegar a Deus, porque a única coisa que tu ainda tem, um pingo de esperança ainda é Deus, né? E foi graças a isso, a essa fé, que eu acredito que tenha sido a fé que me salvou, sabe? De mesmo em meio a tudo, assim. E esse tudo, ele é muito aqui, né? É muito aqui, porque só tu sabe, né? Só a pessoa que tá passando sabe o que ela tá passando. Pros outros nunca vai ser o suficiente, né? Pros outros nunca vai ser, sério que tu tá com depressão por causa disso, ou por causa daquilo outro, porque pros outros, os outros nunca vão achar que o teu caso de depressão tem alguma razão viável pra isso, sabe? Só que na tua vida, na tua cabeça, no que tu tá sentindo, no que tu tá vivenciando, ninguém tá dentro de ti, na tua pele. Ninguém tá tendo que passar por aquilo que tu tá passando para entender o quão grave é. Porque por mais que eu chegue aqui e diga o quão grave foi, porque só eu sei, talvez vai ter pessoas que não vão acreditar, ou que não vão, sabe, que vão lembrar da época que estavam próximas e não achar que eu tava, que não era tudo isso. Só que só eu sei, sabe? Só eu sei. O quanto era difícil todo dia, o quanto era desafiador cada dia que se passasse. O quanto eu queria só dormir. Se eu pudesse, eu não podia, né? Porque eu tinha uma filha pequena. E também depois tive que conseguir, graças a Deus, creche para ela e comecei a trabalhar. Mas só Deus sabe o quanto para mim era desafiador cada dia, cada hora, sabe? O levantar.
Se eu pudesse, eu só queria dormir pra esquecer. Sabe quando tu só quer dormir? Tu só quer dormir pra esquecer, pra tu não lembrar. Tu não lembrar da vida que tu tá tendo, pra tu não sentir, pra tu não... Eu só queria dormir. Se eu pudesse, assim, sabe? Quando eu conseguia, quando eu podia, eu dormia. Pra esquecer. Eu só queria que aquele dia passasse rápido, que aquilo acabasse logo. Aquele dia, aquela vida. E a falta de perspectiva, de melhora, que no outro dia tu já saber como é que vai ser igual, e o outro, e o outro, e o outro, e todos os dias iguais, e tu não aguentar mais. E tu querer que o tempo passe, pra tu de uma hora acordar e tá tudo diferente, sabe? Tu querer que não passe de mágica, tu acorde e nada daquilo exista mais, nada daquilo aconteça mais, e que já esteja melhor, sabe? E aquele dia não chegar, né? Um dia atrás do outro e aquele dia não chegar. Aquele dia que tu vê que passou, que melhorou, não, tu só vê sempre mais do mesmo, né? E os sintomas, às vezes tá tão na cara, sabe? Tá tão na cara. E é dado às vezes como um desleixo, né? A falta de querer se cuidar, se autocuidar. Às vezes a pessoa acha que é um autodesleixo, ou que a pessoa tá, é mimizenta, né? É só, tipo, tá reclamando de barriga cheia, né? Que tinha que dar graças a Deus. Ou seja, aquelas falas que só piora, né? Ou tipo, vou te trazer uma situação pior para tu dar valor para que tu tá passando, né? Tipo, vou trazer um caso pior, assim, um exemplo pior, para tu ver que o teu não é tão pior assim. Para tu ver que tu nem tem motivo para estar sentindo o que tu tá sentindo, né? E isso é péssimo, isso é péssimo. Porque daí a pessoa se sente a pessoa se sente pior ainda, né? Pior ainda, o desmerecer a dor do outro, né? O desmerecer a história, o que o outro tá trazendo. Se ele tá sentindo, ele tá sentindo, né? Se para ele é difícil, é difícil. E, e a gente tem que ter esse olhar de que às vezes aquele desânimo, aquela vontade de não fazer nada, aquela falta de vontade nem de tomar banho, aquela vontade de se arrumar para quê? Sair para quê? Passear para quê? Vou ali para quê, sabe? Vai tudo perdendo sentido. E isso é visto como o quê, sabe? Como desleixo. Como não quer nada, não quer nada da vida. Vai arranjar o que fazer, vai faxinar a casa, sabe? Tu tá lutando para tu te manter de em pé e as pessoas ao teu redor mais preocupadas com as coisas, sabe? Com coisas materiais. Tipo, ou com a bagunça ali que ficou de um dia pro outro, uma louça que ficou de um dia pro outro. E tu ignorar, às vezes, ou não enxergar o pedido de socorro, sabe? Da pessoa. E eu sei que se eu não tivesse me apegado a Deus, sabe? Se eu não tivesse buscado a Deus. Porque, tem uma família maravilhosa. Ok. Mas a gente sabe que o convívio diário, principalmente de muitas pessoas morando na mesma casa, que tem os seus desafios. Todo mundo tem. E eu sei que tem. Então, por mais amor que tenha, por mais ajuda que tenha, a gente sabe que tem as situações de família, que é o normal, né? E tu para e pensa assim, vai ter horas que ninguém vai te trazer aquele conforto, que ninguém vai conseguir te entender por completo, sabe? Que ninguém vai ter aquela compaixão, que ninguém vai, às vezes, sentir... Não é que tenham que sentir pena, mas de se compadecer, sabe, contigo, sabe? E tudo bem, sabe? De tu também não sofrer por conta disso, sabe? Eu sofria muito, assim, de às vezes não me sentir compreendida, né? Das pessoas, de eu relatar algumas coisas e as pessoas também não acharem problema nisso, tipo, acharem que nem era pra tanto, sabe? A gente tem que ser que nem a Dory, né? Do filme do Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado na vida de alguém, que possa servir pra alguém. E até o próximo vídeo.